Bom dia, irmãos. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos. Capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia do Senhor. Te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos em Tua casa para servirmos a Ti e aprendermos mais da Tua palavra. Te peço nessa manhã que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos dê capacidade de entendimento e, ao mesmo tempo, de reter o que é importante para quando lermos Marcos, estarmos melhor preparados para compreendê-lo e absorver a mensagem dele para nós, para as nossas vidas, Senhor. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Bem, meus amados irmãos, nós estamos seguindo, então, a ideia desse ano na Escola Bíblica Panorama do Novo Testamento. Hoje nós vamos olhar um pouco para o Evangelho de Marcos. A ideia é sempre fazer um panorama, não é se aprofundar nos textos, mas trazer informações que possam auxiliar-nos na nossa leitura, na nossa compreensão e no nosso devocional, de forma que o texto fique mais prático para os nossos corações e para a aplicação nas nossas vidas. Falando um pouco, então, sobre a autoria do Evangelho, o livro ele não fala, então é considerado como um anônimo. Ele não cita que Marcos é quem escreveu o livro, quem escreveu o Evangelho. Mas em tudo que eu li, em tudo que eu pesquisei, não há nenhum debate se de fato é Marcos ou não. É aceito, então, como sendo o escritor Marcos. E quem era Marcos, então? Marcos é filho de Maria, ela era uma mulher cristã, ele foi primo de Barnabé, ele foi missionário em treinamento com Paulo, e depois ele foi companheiro com Paulo no final da sua carreira. E Marcos, então, ele é filho espiritual de Pedro. O Evangelho tem aqui a mão por trás de Marcos de Pedro. Os manuscritos mais antigos que foram encontrados, eles traziam por baixo lá o Evangelho, segundo Marcos, né? Ele trazia o subscrito grego katamarkon, que quer dizer, né, escrito por Marcos. Quando olha-se a tradição cristã, então, todo mundo aponta, e não há nenhuma dúvida em relação a Marcos. Papias, por exemplo, tem a menção mais antiga, citando Marcos como escritor, e isso foi 140 a.C. E outros pais da igreja também citam Marcos. Eles afirmam, então, a autoria de Marcos, deste evangelho. Por exemplo, Justino Mártir, Irineu de Lyon, Taciano, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes e Eusébio. São esses pais da igreja, então, que também afirmam que Marcos é o escritor do Evangelho. O livro ele não cita, como eu falei, ele é anônimo e ele não cita o nome do autor, e ele não traz, então, como, por exemplo, as cartas de Paulo, claramente quem está escrevendo. Mas o livro ele tem algumas indicações, algumas evidências que são chamadas circunstanciais, que podem auxiliar na compreensão de que Marcos, de fato, escreveu isso. Primeiro, a maneira que o Evangelho foi escrita, então, ele sugere que a pessoa que escreveu ele tem conhecimento do aramaico. O autor, então, tem conhecimento do aramaico. E, então, isso leva a crer que, com grande possibilidade,
tenha sido um judeu palestino. Então, indica para um judeu palestino, e no caso para Marcos, né? Somente Marcos ele vai citar nos seus escritos, no seu evangelho, então, olhando todos os sinóticos, os semelhantes, né? É só Marcos que relata o incidente do jovem que fugiu nu da cena da prisão de Cristo. Então, lá no capítulo 14, os versos 51 e 52, Marcos vai escrever sobre um jovem que tinha um lençol, e na hora que prenderam Jesus, se voltaram para ele, então ele larga tudo lá, e ele foge nu. Aí o que se pressupõe, então, o que se especula é que esse jovem, o fato de Marcos ter escrito e ter citado ele, esse jovem, então, seria o próprio Marcos. O autor, outra fonte circunstancial, então, o autor cita com grandes detalhes o cenáculo onde o Senhor Jesus celebrou a última Páscoa, está em Marcos 14, 14. Então, isso sugere que ele estava familiarizado, que ele conhecia, que ele tinha andado por lá e vivido lá, né? Provavelmente, o que os estudiosos entendem é que o fato de que essa casa pode ter sido da mãe de Marcos. Então, a mãe de Marcos, a casa dela, se tornou um ponto de pregação, e um ponto de ensino, e um ponto de apoio para o cristianismo, para os primeiros passos ali da igreja. Então, eles acrescentam esse fato a mais um indicativo circunstancial, então, que Marcos é o autor. E para quem, então, foi escrito esse evangelho? Qual seriam os leitores originais? Pressupõe-se que, por tudo que está, da maneira que Marcos escreveu, então, que ele, por toda a tradição também cristã, que Marcos escreveu o evangelho pensando nos leitores romanos, nos gentios. Ele cita apenas uma vez o Antigo Testamento, diretamente, nos versos 2 e 3, e o que faz sentido e o que colabora com a ideia de que é para romanos que ele escreve, então, porque eles não estão familiarizados com a tradição hebraica, né, com a história de Israel. Marcos ele vai oferecendo traduções dos textos a termos aramaicos. Então, na sua própria escrita, ele coloca o texto, a palavra em aramaico, e logo em seguida, então, ele faz alguma explicação, né? Vamos olhar o 7:11, Marcos 7:11. Por exemplo, no verso 7:11 diz: Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então, para os judeus, quando falava-se corbã, eles já sabiam a que se referia. Mas ele tem o cuidado, então, de explicar o que aquela palavra quer dizer. E ele explica também costumes judaicos. Aí nós estamos no capítulo 7, vamos ler 1 ao 3. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Então, Marcos ele tem um cuidado de explicar os costumes judaicos também. Não só explicar as palavras, mas também explicar os costumes que eles tinham. Marcos também oferece detalhes sobre a topografia de Israel, ao redor de Jerusalém. Ele traduz, então, palavras gregas para o latim. Ele menciona líderes cristãos identificados com a igreja em Roma, no caso é Alexandre e Rufus, Marcos 15, 21. E ele também usa um centurião romano como testemunha-chave em sua vindicação de Jesus como Filho de Deus. Vamos olhar Marcos 15, 39. Marcos 15, 39 diz assim: O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspiraram, disse:
verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, o fato de ele usar um centurião romano indica que ele escreveu, então, para os romanos. Qual é a data, então, em que o Evangelho de Marcos ele foi escrito? A certeza que se tem é antes dos anos 70. O pastor Eclesiano já discorreu sobre isso também na última aula, quando ele falou de Mateus, né? Existem duas principais correntes aí. A primeira é de que Mateus foi o primeiro evangelho escrito e Marcos se aproveitou do evangelho. E a segunda é que Marcos, então, é o primeiro escritor, foi o primeiro evangelho a ser escrito e os outros, Mateus e Lucas, foram escritos depois. Se a gente for olhar, então, Marcos como o primeiro escrito, ele vai se situar aí por volta do ano 48 até, talvez, 55 depois de Cristo, né? Seriam essa data para ele ter sido o primeiro e para ele já circular e depois Mateus e Lucas terem se aproveitado disso. Por outro lado, se forem considerar Mateus como o primeiro evangelho escrito, ele deve ter sido escrito antes de 70 e depois de 65. Eu creio que Marcos é o primeiro evangelho escrito, então, provavelmente ele foi escrito entre os anos 58 e até 65. Algumas informações, então, sobre o evangelho de Marcos. A ênfase é Jesus em ação. Jesus está uma progressão enorme assim, de movimento. São 19 milagres citados por Marcos, 2 sermões que ele relata do Senhor Jesus e 4 parábolas. Os ensinos de Cristo ocupam, então, 50% do Evangelho de Marcos, 75% de Mateus, 66% de Lucas e 83% em João. Dos escritos é o menor de todos, são apenas 16 capítulos, algo em torno de 650, talvez 670 versículos que ele escreveu. E Marcos é o único a registrar a parábola da semente. Vamos ler ela. Marcos 4, (26 a 29). Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, essa parábola só é encontrada no Evangelho de Marcos. Qual é o propósito, então, com que Marcos ele escreveu o seu Evangelho? O principal propósito é mostrar, então, que a divindade e a messianidade do Senhor Jesus Cristo, né? Mostrar que o Senhor Jesus é Deus e, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus é o Messias. E esse título é dado, né, eu li com vocês no capítulo 1, verso 1, né, ele já apresenta esse título ao Senhor Jesus, dos versos 1 ao verso 3. Nós temos em Marcos 8, 29, convido você a abrir lá, é aquele momento em que Pedro é perguntado, né, em quem eles acreditavam ser, quem eles acreditavam ser o Senhor Jesus. Diz assim, 8, 29, então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E nós temos também sobre isso a confissão a respeito de Jesus por Pedro no 8, 29 e pelo centurião romano, que eu também li o texto, no 15, 39. A quantidade de narrativas relacionadas ao serviço sugere que Marcos queria que seus leitores absorvessem o conceito de que serviço, a atitude de servo, é um conceito essencial para o discipulado, com base no exemplo de Cristo, como servo, cujo serviço autenticava sua mensagem e cuja morte sacrificial tornava a salvação acessível a todas. Então, há um foco de Marcos em mostrar
Cristo Jesus como servo, e isso servia um padrão para nós, né, no serviço cristão, e um conceito essencial para o discipulado, como o Senhor Jesus andou com eles, a maneira como o Senhor Jesus andou com eles, e como nós devemos também andar com o Senhor Jesus, aprender do Senhor Jesus e ensinar também os nossos amados irmãos. Então, dentre os principais propósitos é o evangelismo e o discipulado, né? O texto que abre, ele deixa claro que é o evangelho do Senhor Jesus. São as boas novas que nós recebemos através do Senhor Jesus. O evangelho de Israel não é sobre o céu e a vida após a morte. Não se trata de aplacar um Deus irado. Trata-se de uma nova criação e da renovação de todas as coisas. Deus se aproxima e vem ao encontro do seu povo. Ele os liberta da escravidão. Ele os restaura a sua casa e reconstrói sua cidade. Ele luta contra os opressores e traz justiça e paz a um mundo caótico. Nijai Gupta, acho que é isso o nome o escritor que colocou isso. Eu achei interessante colocar isso porque eu tenho lido bastante a respeito sobre o Evangelho e de como, ultimamente, a igreja, né, e talvez alguns de nós, tome como premissa que o Evangelho se refere unicamente à salvação individual. Então, Cristo veio, morreu unicamente pela salvação individual de cada pessoa. Mas o Evangelho, entendido por Israel, e o Evangelho também do Senhor Jesus Cristo, ele não diz unicamente respeito à salvação individual. Ele fala, então, sobre a narrativa de Israel, né, sobre a narrativa do povo de Israel, ele fala sobre a narrativa de Jesus, sobre a vida de Jesus, ele fala sobre a salvação individual. Então, a salvação individual, ela está dentro do Evangelho, mas ela não é exclusivamente o Evangelho. Não é na salvação individual que nós podemos resumir o Evangelho. Ela faz parte, sim, a salvação individual, ela faz parte, sim, do Evangelho. E ela, claro, o Evangelho também fala do discipulado e também fala da vida futura. Então, quando nós falamos sobre o Evangelho, é bom sempre trazermos à memória o que, de fato, é todo o Evangelho, o que compreende todo o Evangelho, quais são todas essas boas novas que o Senhor Jesus veio trazer para nós. É claro, sim, que a salvação faz parte dela. Teve um autor, inclusive, que ele falou que nós não deveríamos ser chamados de igreja evangélica, mas igreja soteriana, porque ela só fala da salvação individual e não do evangelho como um todo. Marcos 1, né, que eu li, diz, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos, então, ele leva 16 capítulos para contar a história que ele se propõe, para narrar o seu evangelho. Mas, numa única palavra, trata-se de Jesus. Então, ele fica o tempo todo, ele gasta esses 600 e tantos versículos, mas o foco dele é o Senhor Jesus. É objeto, então, das boas novas. O Senhor Jesus é quem traz as boas novas, é o evangelho dele. Jesus, então, ele está no centro do plano de Deus. Todo o plano de Deus gira em torno de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, resgatando Israel e restaurando o povo, chamando os seus e restaurando os seus. E levando, então, o povo às boas novas de Jesus como Cristo, ou como o Messias. Algumas características, então, do Evangelho de Marcos. Uma delas é que é um evangelho de muita ação. Se os irmãos forem ler, tem que tomar cuidado para não ficar cansado, né? É uma ação muito concentrada. A maneira que é traduzido ali imediatamente, né, a palavra lá em grego, ela é citada 41 vezes no Evangelho de Marcos. Então, ele está o tempo todo mudando de cenário, o tempo todo em movimento. Ele está, parece que rapidamente indo para o objetivo que ele quer chegar no final, que aí ele dá uma parada assim e vai mais lento, que é o final, onde ele vai narrar com bastante detalhes toda a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus.
E aí Marcos, então, ele dedica boa parte do livro, da parte final do livro dele, para falar sobre isso, sobre a última semana do Senhor Jesus. Marcos, então, quando nós lemos eles, nós vamos perceber uma elevada cristologia nos seus escritos. Por exemplo, na divindade ou filiação divina, nós já lemos o capítulo 1, verso 1. Nós vamos ver também ele citado, o Senhor Jesus citado como sendo aquele que batizava com o Espírito Santo. Ele tem uma identificação com o servo de Yahvé. Ele tem uma identificação com o Santo de Deus. O Senhor Jesus, então, ele tem capacidade de perdoar os pecados. Abram comigo em Marcos 2:10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Então, ele se apresenta como alguém, como o próprio Deus, que tem poder de perdoar os pecados. Ele também tem autoridade sobre a lei e as tradições judaicas. A identificação como o Filho de Deus, Marcos 3:11. Ele também no Marcos 5:7, é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O texto que nós já lemos, Marcos 8:29, em que Pedro declara, Tu és o Cristo. Marcos 9:7 vai dizer, este é meu Filho amado. Marcos 10:47 vai dizer, Jesus, Filho de Davi, mostrando que ele vem, então, como homem de Davi. A reivindicação direta da messianidade do Senhor Jesus, Marcos, vamos lá, Marcos 14. (60 a 62) diz assim, levantando-se, o sumo sacerdote no meio perguntou a Jesus, nada responde ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, o Senhor Jesus confirma que ele é o Messias. Aí no texto também nós vemos ele se apresentando como Filho do Homem, como era retratado o Messias lá no Antigo Testamento, como Rei dos Judeus. Nós percebemos em vários momentos que Marcos também dá ênfase às emoções do Senhor Jesus, as emoções humanas, então, momentos em que ele se indignou, momentos em que o Senhor Jesus se irou. E como o Senhor Jesus tem conhecimento do sobrenatural, de como ele via as situações e ele tinha conhecimento, então, do que estava acontecendo. Achei muito interessante esse esboço, talvez nos slides que está no grupo fique mais visível. Davi Coutinho cedeu gentilmente para mim, Então, ele vai trazer a primeira parte aí como Marcos. Marcos vai apresentar o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Vai mostrar o Senhor Jesus, então, como o Cristo e Jesus como o Filho de Deus. Essa seria a parte da introdução, que vai do 1:1 até o 2:13. E aí, quando ele vai mostrar também sobre o Senhor Jesus, sobre o Evangelho, ele vai relatar a identidade de Jesus, até o 8:28. E vai ficar claro que o Senhor Jesus, então, é um rei soberano, que ele é o Redentor. E aí a resposta correta que nós devemos ter em relação a, sabendo quem Jesus é arrependimento e crer, então, no Senhor Jesus. Aí depois nós temos a confissão de Pedro, dizendo claramente que o Senhor Jesus é o Cristo. E aí ele vai falar, então, a partir desse trecho, sobre a missão de Jesus. Ele deixa de falar sobre o rei soberano e passa, então, a descrever como o servo sofredor de Isaías 53, que nós conhecemos muito bem. Ele deixa de falar sobre o Redentor e passa a falar sobre o resgate. E a resposta correta, então, que nós devemos ter diante dessa porção é seguir a Jesus. Primeiramente, diante do Rei soberano, nós devemos nos arrepender e crer nesse Deus soberano. E depois, quando entendemos que ele, como servo sofredor, ele veio em resgate a nós, a nossa resposta, então, é seguir ao Senhor Jesus.
E aí a parte de conclusão, em que o centurião, então, afirma que, de fato, quem era o Senhor Jesus. Achei muito interessante esse. E a estrutura, então, ficaria do capítulo 1 até o verso 13, o prólogo, do 1:14 ao 8:26, o ministério de Jesus na Galileia, no norte. Aí ele vem descendo sempre em direção a Jerusalém. Do 8:27 ao 11:1 é o caminho da Galileia até Jerusalém, é um tempo de discipulado, que o Senhor Jesus vai estar caminhando com os seus, ensinando os seus e andando com os seus. E ele finaliza, então, do 11:1 até o 16:8, o ministério de Jesus em Jerusalém. Carlos Oswaldo define como argumento básico do livro de Marcos: produzir nos leitores um compromisso de fé com Jesus Cristo, que é o servo de Deus e o sacrifício pela humanidade. Nós vemos em Marcos duas principais doutrinas. Ele vai falar, então, sobre a humanidade de Cristo, sobre o fato de que Cristo encarnou, então o fato de que ele é 100% homem, e ele vai falar também, ele vai frisar bastante também a condição de servo, de como Cristo veio. Sim, ele é o rei todo-poderoso, mas ele veio para servir, ele veio servindo ao seu povo. Omitindo todos os relatos sobre a linhagem e o nascimento de Cristo, Marcos enfatiza o papel dele como o servo sofredor. Marcos 10:45. E Marcos se concentra nos feitos do Senhor Jesus. Qual é o direcionamento que eu percebo no autor, né, quando Marcos ele escreve o seu evangelho? Então, ele é um movimento constante, né, é cheio de ação, e o autor Marcos, então, ele leva o leitor, leva os seus leitores e leva a nós também a questionar, né, quem é Jesus? Quem é o Senhor Jesus? Diante de tudo que está acontecendo, de tudo que Marcos está mostrando, é para surgir essa pergunta: quem é o Senhor Jesus? E aí você vai ficando claro para cada um de nós, à medida que nós vamos lendo, e para os leitores finais também, que ele é o Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus Criador. Que na pessoa do Senhor Jesus, Deus se tornou rei, então, dando início à restauração de Israel. Através da obra do Senhor Jesus, Israel inicia, então, a restauração e a inauguração de uma nova criação com a ressurreição do Senhor Jesus. Também fica claro que uma das respostas que nós precisamos dar aos questionamentos e ao andamento do livro, do Evangelho, é de que o Senhor Jesus, de fato, é o Messias, ele é o Cristo, ele é aquele que foi prometido por Deus. E, ao mesmo tempo, ele é também o servo sofredor. Ele passou por tudo isso, passou por todo o sofrimento pela salvação e para cumprir a vontade do nosso Deus. Existe uma grande dúvida em relação a Marcos, que é o final de Marcos. Eu quero convidar vocês a abrirem, então, lá em 16, Marcos 16. Então, se vocês olharem nas suas Bíblias, eu acho que a única que não traz isso é a versão NVI, eu não tenho certeza, pelo menos lá na minha não tinha. Ele vai estar entre colchetes a porção do verso 9 até a porção do verso 20. Qual é a grande questão? Eu vou ler do 1 ao 8 aqui, para depois eu passar para os irmãos. 16, 1 ao 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestindo de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia.
Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, surgiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Então, o que levou, basicamente, a toda essa discussão é esse final de Marcos como tido um final abrupto. Dizem que, então, o texto, ele de fato termina no verso 8, que é a porção que nós lemos, e a partir do verso 9 até ao verso 20, em algum momento, algum copista ou alguém que escreveu lá, ele acrescentou essa porção, esses textos, esses versículos. Talvez, tipo assim, porque ele achou que foi muito abrupto, foi muito diferente o final de Marcos, então ele achou necessário acrescentar alguma coisa. O fato é que nos manuscritos mais antigos, então, essa porção do verso 9 ao verso 20, ela não é encontrada. Não há essa nesses manuscritos mais antigos. O que gera, então, todo o debate de qual parte deve ser o final. Finais lá, os autógrafos, né? Nós não estamos com eles para olhar para eles. Então, eles são reconstituídos a partir de cópias, e essa porção, ela não está. Mas nós não perdemos, no final nós vamos ver, nós não perdemos praticamente nada se nós tirarmos essa porção. Carlos Oswaldo, que é um dos livros que eu usei para fazer a aula, ele defende que a porção do 9 até o 20, ele faz parte dos livros originais, dos escritos originais de Marcos. Ele usa, então, por exemplo, os manuscritos vaticanos e sinaíticos. Aqui também há uma posição bastante complicada, porque ele usa esses dois manuscritos, porque esses dois manuscritos não citam. E esses dois manuscritos são citados também, usado como fonte para dizer que essa porção do 9 ao 20 não faz parte. E aí ele vai usar, o Carlos Oswaldo vai usar o testemunho patrístico, o testemunho de alguns pais da igreja, e a principal ênfase dele é de que o silêncio não diz nada a respeito de que se era ou não, se fazia parte ou não. Então ele crê que de fato o versículo 9 a 20 faz parte dos escritos de Marcos. Mas hoje, assim, com a evolução, né, com o estudo, com a crítica textual, com tudo que tem sido feito, de fato, seria quase provável dizer que essa porção ela foi adicionada por algum copista num momento posterior, não no início da igreja, não nos primórdios da igreja. Existem sobre isso, então, 5 argumentações. A primeira argumentação é que, de fato, o Marcos ele termina no verso 8 de forma abrupta, e é a maneira que ele quer terminar, e é a maneira como ele quer escrever. Há uma corrente que defende a ideia, são poucos, de que teria se perdido, então, essa porção do verso 9 ao verso 20. Mas, ao mesmo tempo, seria estranho, né, que Deus permitisse se perder essa porção. E aí, outras 3 variantes, elas vão dizer, então, uma delas diz que vai até ao 20, outras acrescentam alguns versículos e tiram alguns versículos. Então, existem 5 argumentações diferentes aí. Como eu falei, atualmente, então, há um profundo estudo, né, da crítica textual. Basicamente, do 9 ao 20 é usado, a maneira que é escrita é diferente de todo o livro escrito por Marcos, e as palavras usadas nesses versículos também não são usadas por Marcos. Então, tudo indica que de fato, foi uma adição posterior. Sobre esse tema aí, eu assisti o 2 Dedos de Teologia, o pastor Iago, né, o professor Iago, ele colocou lá, é bem recente, os irmãos podem depois até olhar lá, ele faz toda uma defesa do pensamento e toda uma crítica a respeito dessa situação. Então, os irmãos podem consultar esse vídeo lá.
O que o Iago coloca também para defender, se formos retirar da nossa Bíblia os versículos 9 ao versículo 20, ele diz que nós vamos perder muito pouco. Então, por exemplo, ele coloca citando, no verso 9 tem a aparição a Maria Madalena. Nós vamos ver isso em João e em Lucas também. No verso 10, Maria Madalena como mensageira. E isso é visto no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 18. No versículo 11, estaria se perdendo a citação lá da falta de fé. No entanto, ela é encontrada em Lucas 24, 11. No versículo 12, 2 discípulos a caminho. Nós vamos ver isso em Lucas 24, que são os dois que estão a caminhos de Emaús, que o Senhor Jesus está com eles. No versículo 14, vai falar sobre a aparição para os 11. Lucas 24, 26 e João 20, 19 a 23 também vão ter essas citações. No verso 14, a repreensão por falta de fé. Ela também é encontrada em João 20, 19 e 24, 29. No versículo 15, a grande comissão, ela é encontrada em Mateus 28, 19 e em Lucas. O versículo 16 fala sobre a salvação e julgamento, é encontrado em João 3, 18 e 36. O versículo 17 sobre falar em línguas, Atos 2, 4 e 10, 46. O versículo 18, falando sobre serpente e veneno, Atos 28. No versículo 18, sobre impor as mãos sobre doentes, Atos 9, 17 e 28, 8. E o versículo 19, a ascensão, Lucas 24, 51. E também nós temos, usa-se nos versículos 16, 17 e 18 para algumas doutrinas. Então, alguns tentam usar o verso 16 para argumentar, então, que há regeneração batismal, que o batismo, então, regenera o homem. O verso 17, ele vai dizer que todos os cristãos têm que falar em línguas. E o verso 18, ele vai defender que o pegar serpentes e beber venenos, então, ele deve ser praticado como um ato de fé. Então, o que se perderia, basicamente, seriam essas três doutrinas que são altamente questionáveis, se de fato elas são doutrinas de fato, né? Estudando o livro de Marcos, então, eu achei lá um autor que ele escreve sobre algumas curiosidades, e ele fala sobre o sanduíche de Marcos. São 3 sanduíches que são encontrados, que são histórias menores colocadas dentro de uma história maior. Então, o primeiro deles está em Marcos, capítulo 3, dos versos 20 a 35. Os familiares do Senhor Jesus, então, vão lá, tentam buscar e resgatar o Senhor Jesus, porque acham que ele está fora de si, né? Que o comportamento dele está, então, de alguém que está fora de si. E aí, Marcos ele muda a cena e ele vai falar, então, dos escribas, dentro dessa história que ele começa com os familiares, ele vai falar dos escribas que tinham vindo até o Senhor Jesus, queriam conhecer o Senhor Jesus e queriam saber, então, quem era esse homem. E aí, logo em seguida, Marcos ele retorna para finalizar a história dos familiares. Marcos 5, do 21 ao 43, ele vai contar a ressurreição da menina, e dentro da ressurreição da menina ele vai contar sobre a cura da mulher com fluxo de sangue. E Marcos 6, do 6b ao 32, ele vai contar a história de João Batista, dentro de uma narrativa de Jesus enviando os 12 em missão. Quando nós olhamos, então, para Marcos, o que nós devemos olhar é quem é, e questionar, então, quem de fato é o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus apresentado pelo evangelista Marcos? E essa pergunta nós devemos responder, e ela é uma resposta individual para cada um de nós. Quem é o Senhor Jesus? Então, olhando os seus escritos, muitos podem dizer que o Senhor Jesus é apenas um profeta, que o Senhor Jesus é apenas um homem bom, que o Senhor Jesus é um homem que caminhou defendendo uma doutrina do amor. Ou nós podemos compreender de fato
que o Senhor Jesus é o Deus vivo, o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias enviado por Deus, que Ele veio, sim, numa missão de resgate, numa missão de salvação, numa missão enviado por Deus. E qual a atitude que nós devemos ter em relação ao Senhor Jesus? Arrependimento de um caminhar pecaminoso, de um caminhar que ofende a Deus, de um caminhar que despreza muitas vezes o nosso Deus. Então, essa leitura deve gerar em nós esse arrependimento e o crer em quem é o Senhor Jesus. Crer de fato na pessoa e no Deus que é o Senhor Jesus. Então, que Deus esteja dando entendimento a cada um dos irmãos quando estiverem lendo e compreendendo isso. Eu queria deixar para os irmãos alguns livros, alguma indicação de livros sobre o assunto. O Greg Blumberg, ele tem essa introdução aos evangelhos, o Robert Gundry, o Panorama do Novo Testamento, o Carlos Oswaldo, Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, o N.T. Wright, ele faz também uma introdução do Novo Testamento, ele vai falar de livro a livro também. Tem esse livro do John MacArthur, no Manual Bíblico. Tem o comentário Moody, que eu usei também para a aula de hoje. Tem o comentário histórico-cultural da Bíblia, o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. E tem esse livro aqui do Scott McKnight, ele está trazendo estudo do o que a academia está estudando em relação a Marcos, principalmente em relação ao fato de que o Senhor Jesus sempre fazia os milagres e pedia para que se mantivesse silêncio em relação a isso. E eu também usei o Novo Testamento em 15 palavras. Ele faz uma teologia bíblica em cima dessas palavras. São livros bons que os irmãos quiserem aprofundar o seu conhecimento em relação a Marcos. Está aí as indicações. Agora, alguma pergunta em relação a Marcos? Que bom. Espero que tenham, de fato, absorvido o texto e que tudo isso possa auxiliar os irmãos quando os irmãos estiverem lendo, quando os irmãos estiverem buscando aprender, buscando fazer seus devocionais, nas suas leituras. Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por esse momento em que podemos aprender mais sobre o livro de Marcos, aprender mais sobre a Tua Palavra, aprender mais sobre Ti e sobre o Senhor Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que habitou entre nós como servo sofredor, pagou alto preço pelas nossas almas. Te peço, Deus, que Teu Santo Espírito nos dê compreensão, entendimento e que possamos, de fato, praticar de acordo com a Tua Palavra, viver de acordo com ela, Senhor. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém.